Olá, para quem ainda não me conhece, sou Edivaldo e trabalho como coordenador técnico especial no Senar Regional Ceará. E por solicitação do nosso presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC, e também presidente do Conselho do Senar Regional Ceará, solicitou que eu fizesse esse vídeo para que divulgássemos aos nossos produtores rurais, aos nossos presidentes de sindicatos, a Lei 14.166, que foi regulamentado o artigo 3º e 4º, com um decreto que saiu recentemente no dia 6 de maio de 2022, certo? Esta lei ela trata sobre a renegociação ou liquidação de operações de crédito inadimplidas contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste, que é o FNE, e que é administrado pelo Banco do Nordeste, pelo BNB. Bom, quem está enquadrado? Os mutuários que contrataram financiamentos no Banco do Nordeste com recursos do FNE que estão em atraso, ou seja, o Banco do Brasil, o Banco, a Caixa Econômica e outros agentes financeiros não estão enquadrados nessa lei, porque aqui no Nordeste eles não operam com o FNE, só quem opera com o FNE é o BNB. A novidade nessa lei é que as leis anteriores só tratavam de renegociação ou liquidação de dívidas para os mutuários do setor rural. E esta lei foi mais abrangente, pois ela autoriza os clientes do BNB que contraíram financiamentos nas outras atividades para o setor industrial, comercial e prestação de serviços e outros, também poderem ter direito a repactuar ou liquidar a sua dívida com base nesse diploma legal. Bom, quais são os requisitos para que a dívida esteja enquadrada no artigo 3º da Lei 14.166 de 2021? Primeiro, ter sido financiada com recursos do FNE. Segundo, ter sido contratada no mínimo com 7 anos antes da solicitação do enquadramento. Supor que hoje eu vá fazer a minha solicitação de enquadramento, dia 1º de junho de 2022. Então, essa dívida deveria ter sido contratada no dia 1º de junho de 2015, correto? E também ela tem que estar inadimplida na posição de 11 de junho de 2021 e não ter sido renegociada até essa data. Beleza? Como será calculado o saldo devedor? Bem, as operações contratadas com agricultores familiares e mini produtores rurais serão atualizadas pelos encargos contratuais, certo? Nos demais casos, será atualizada pela variação do IPCA, divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. Aí você me pergunta, por que os agricultores familiares e mini produtores serão atualizados pelos encargos contratuais e as demais pelo IPCA? Porque os agricultores familiares e os mini produtores, a taxa de juros varia da data da contratação de 0,5% a 5% ao ano. Então seria injusto aplicar o IPCA nesses produtores que já tinham benefícios menores do que a atualização pelo IPCA. Hoje o IPCA está com praticamente 2 dígitos, né? Enquanto que os agricultores familiares encontram-se com dívidas até com 0,5% e os mini com dívidas atualizadas com 5% ao ano. Bom, quais serão os descontos para a liquidação? Vocês podem ver aqui que se for agricultor familiar estando semeado, o desconto dele será de 90% da dívida atualizada. E se estiver fora do semeado, 80%. E assim sucessivamente. Ou seja, se ele for grande e tiver sido contratada uma operação de crédito não rural, o desconto para liquidação será 60%. Se estiver fora do semiárido, 65%. E se estiver dentro do semiárido, 75%. Até aí tudo bem, né? Observação importante. Após aplicados os descontos sobre a dívida atualizada, o valor da liquidação não poderá ficar inferior ao valor do principal efetivamente liberado e não pago. Então, estou colocando aqui 2 exemplos. Veja bem, esse produtor fez um empréstimo de R$15 mil. Atualizando a dívida dele pelo IPCA, ela fica no valor de R$40.869.
Quando você aplica o rebate de 90% de 40 mil, você vai pagar 4.086. Mas veja que esse produtor não pagou nada. Então, como a dívida não pode ser paga com valor inferior ao principal, então ele vai pagar 15 mil reais, entendeu? E se estiver sendo cobrado judicialmente, ele vai ter que pagar as custas judiciais, R$ 350 nesse caso, e mais 1% de honorário advocatício, do valor da dívida calculada pelo IPCA. 1% de 40.869 dá R$ 408,69. E ao somarmos 350 com 408 mais 15 mil, o valor da liquidação será de R$ 15.758,69. Nesse outro caso aqui, o produtor tirou 15 mil, mas pagou 7.500, ok? O valor atualizado pelo IPCA deu 20.439. E aplicando os 90%, ele irá pagar 2.043. Mas só que ele não poderá pagar um valor inferior ao valor do principal abatido do que foi pago. Então, o valor para liquidar será 7.500. Lê-se mais os honorários advocatícios, que é 1% do valor da dívida atualizada, mais as custas judiciais. Ele irá pagar 8.054, enquanto que o produtor, que não pagou nada, 15.758. Ok? Veja aí essa diferença. Bom, se o mutuário não tiver condições de liquidar ou a sua operação, ele poderá optar em renegociar o saldo devedor atualizado pelo IPCA. Para isso, o saldo devedor vai ser renegociado, é aquele que foi atualizado pelo IPCA. Se lembra? Ó, esse saldo aqui, ó, nesse caso aqui, 40.869, ou esse caso aqui, 20 mil, certo? Não será exigida nenhuma contrapartida financeira. Se a dívida estiver sendo cobrada judicialmente, terá que ser pago os honorários advocatícios limitados a 1% do valor da dívida, mais 1% das custas judiciais, nós já vimos no slide anterior. O valor será pactuado, será atualizado a partir da data da renegociação com os encargos financeiros vigentes do FNE. Não era mais o encargo que estava na sua operação, e sim o que atualmente estão sendo celebrados nos novos contratos com recursos do FNE, dependendo da atividade e do porte, claro. Serão mantidas as mesmas garantias originais da operação, não será exigido nenhuma garantia complementar, não será exigido estudo de capacidade de pagamento, o saldo devedor a ser repactuado será pago da seguinte forma: rurais, em parcelas anuais iguais e sucessivas, vencendo a primeira no dia 30 de novembro de 2023 e a última no dia 30 de novembro de 2032. Já as operações não rurais, nos demais casos, elas serão pagas em parcelas mensais, com vencimento da primeira parcela em 30 de janeiro de 2023 e a última em 30 de novembro de 2032. Beleza? Quem renegociar também terá direito ao bônus de adimplência. Veja bem, nessa tabela aqui, ó, se ele for agricultor familiar e estiver fora do semiárido, o bônus de adimplência da parcela dele será de 40%. Se estiver no semiárido, 50%. Se ele for médio produtor e estiver tido uma operação contratada com recursos não rural, o bônus será de 25%. Se for rural e estiver fora do semiárido, 30%. E se for rural e estiver dentro do semiárido, será de 40%. Ou seja, se o produtor tem uma parcela aqui de R$1.000 e se ele pagar em dia, ele vai ter um desconto de R$500, ou seja, 50%. Ele vai pagar ao invés de 1.000, vai pagar 500. O artigo 4º da Lei 14.166. O artigo 4º, ele trata da substituição dos encargos financeiros de operações contratadas com recursos do FNE. Era
Esse artigo irá atender aqueles mutuários que contraíram financiamentos com encargos financeiros superiores aos que atualmente estão sendo contratados, ou aqueles com taxa de juros que ainda estejam com juros pós-fixados. Às vezes teve um comerciante, ou um dono de um hotel ou indústria que fez um financiamento em 2018 e a taxa de juros dele estava 18. Mas outro já fez em 2019 que a taxa de juros caiu para 12. Certo? Aqui um exemplo bem prático. Um cliente contratou um empréstimo com taxa de juros de 18% e hoje a taxa de juros para financiar a mesma atividade é 6% ao ano. Veja bem, só de juros por ano o cliente A, que financiou com 18%, irá pagar R$180 mil, enquanto que o cliente B, que financiou com 6%, irá pagar com 60 mil, dando uma diferença de 120 mil. Nesse quesito, o produtor B está sendo mais competitivo do que o produtor A. Ok? Nota. Os rurais, eles se beneficiam operações que foram contratadas até 31 de dezembro de 2018. Os não rurais até 1º de maio de 2022. Para o cliente ter direito a este benefício, ele terá que estar ou ficar adimplente até 30 de 12 de 2022. Certo? Porque não adianta ele estar inadimplente e pedir para substituir os encargos. Porque ele vai continuar inadimplente. Ele tem que primeiro regularizar a sua dívida para depois pedir esse benefício que está contido na lei. O artigo 5º. Este artigo é bastante interessante, pois ele autoriza o BNB a poder prorrogar as parcelas de crédito rural vencidas no ano 2020, no ano 2021 e 2022. E da não rural vencidas no ano 2021 e 2022, contratadas somente para mutuários de porte mini, pequeno e agricultores familiares. Esse dispositivo foi criado para atender os mutuários cuja atividade tenha sido prejudicada em decorrência das medidas de distanciamento social adotadas para mitigar os impactos da pandemia provocada pela Covid-19. Mas para isso a operação teria que estar em situação de adimplência em 31 de dezembro de 2019 para as operações rurais e as operações não rurais em 31 de dezembro de 2020. Condições. Quem foi enquadrado na condição acima que eu falei, ela autoriza a prorrogar para 1 ano após o vencimento da sua última prestação, certo? A prorrogação que será feita irá garantir o bônus de adimplência que existia nas operações que foram renegociadas. Essa aqui é uma excelente oportunidade para aqueles pequenos produtores e agricultores familiares que haviam renegociado suas dívidas com base na Lei 13.340, em que não conseguiram pagar sua prestação que venceu no dia 30 de novembro de 2021. Ou seja, essas prestações ele vai poder prorrogar novamente para o final do contrato com o mesmo benefício, com o mesmo bônus. Beleza? A Lei 14.275, ela também dá benefício aos clientes do PRONAF, com operações de UFNE contratadas até 31 de dezembro de 2011. Ou seja, aqueles produtores pronafianos que não optaram para fazer a renegociação, a liquidação, com base na Lei 13.340, que é aquela lei que dava um desconto de até 95%, cujo prazo dela encerrou em 31 de dezembro de 2019, esses agricultores familiares, somente os agricultores familiares, terão o mesmo benefício de fazer novamente essa operação, certo? Pois a dívida será atualizada pelos encargos de normalidade, terá um desconto de até 95% para a liquidação, a prorrogação será até 2030, terão um bônus de adimplência de até 80% do valor da prestação e amortização prévia de 1% do saldo devedor atualizado com desconto do bônus. Ou seja, se sua dívida for 100 mil, 1% de 100 mil dá R$1.000, mas se você tiver um bônus de 80%, você só vai pagar R$200.
Os encargos financeiros irão variar de acordo com o Pronafiano de 0,5% a 3,5% ao ano. Artigo 12. E os clientes do Pronaf e dos mini pequenos produtores de leite com perdas climáticas ocorridas até abril de 2018 poderão renegociar suas dívidas. A atualização dos encargos financeiros de normalidade, vai ter que dar uma contrapartida financeira para repactuar de 2% a 10% ou 10%, dependendo do caso, e prorrogação dessas parcelas vencidas em 10 anos. Ok? Custas cartorárias, isso aqui tem chegado muita reclamação aqui na federação, principalmente dos projetistas, que quando os produtores vão registrar cédulas bancárias nos cartórios, os cartórios têm cobrado uma exorbitância, certo? Mas o que os cartórios estão cobrando não está certo. Por quê? Existe a lei estadual 13.573, que foi publicada no Diário Oficial em 17 de janeiro de 2005, certo? Que ela autoriza a redução de 50% do valor dos emolumentos no registro de cédulas rurais, certo? Os cartórios não estavam fazendo isso e a Federação da Agricultura, certo, fez uma consulta à Corregedoria para tomar providência a esse pedido, para saber se realmente era para ser aplicada essa lei. A resposta da Corregedoria foi que, olha, o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque, na época era o corregedor, em 21 de setembro de 2021, ele disse que tem que ser aplicados descontos nas custas dos emolumentos. Inclusive, expediu ofício para todas as comarcas de cartório e juízes. Então, quando ocorrer que o cartório não esteja aplicando a lei 13.573, vocês devem primeiro fazer um boletim de ocorrência, procurar o Ministério Público e acionar o juiz, certo? Ou então vocês peguem a documentação e encaminhem aqui para a federação, encaminhem para o seu sindicato, para o nosso sindicato, encaminhar para a federação e a federação fazer a denúncia junto à corregedoria, no sentido de que a corregedoria entre em contato com esses tabeliões, esses oficiais de registro, para fazer com que eles cumpram a lei e devolvam o dinheiro que foi pago aos nossos mutuários de crédito que fizeram os seus registros nos cartórios. Bom, lembre-se sempre que o Sindicato Rural é a casa do produtor rural. Defende os interesses dos nossos produtores. Sindicato forte representa produtores fortes. Ok? Procure as agências do Banco do Nordeste para saber se vocês estão enquadrados. O gerente já tem as normas no banco. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com os nossos presidentes sindicatos, que eles irão atender. Se eles não souberem resolver, eles nos procuram, ou vocês mesmos podem nos procurar. Meu nome é Edivaldo Santos Brito, está aqui meus contatos, telefone fixo, e o meu celular e o WhatsApp, certo? E aqui está o meu e-mail. Obrigado, gente. Espero ter ajudado com esse vídeo.